pessoal, bem-vindos à nossa última aula sobre filosofia da educação. Espero que vocês ainda estejam com energia para ver mais esse vídeo e espero que tenham gostado também dos anteriores e que esse possa ser também útil para que vocês reflitam um pouco sobre alguns temas de educação. Como eu havia anunciado no vídeo anterior, nós agora vamos passar em revista rapidamente algumas teorias, como a de Rousseau, a de Kant, a de Comte e a de Marx, algumas ideias sobre educação que esses filósofos defenderam. Esses filósofos são importantes porque eles são, de certa maneira, muito influentes até hoje, não é? Muitos autores basearam as suas noções tanto de educação quanto mesmo de psicologia da educação. Algumas teorias pedagógicas são também fortemente influenciadas por esses autores e pela forma como eles geralmente percebem aquilo que seria o conceito de educação propriamente dito. Bom, nós vamos começar com Rousseau, que é o anterior a Kant, e também, claro, aos outros dois, Comte e Marx, que seriam os dois polos, que é importante que nós tenhamos alguma noção. Bom, o Rousseau é um filósofo bastante conhecido e tem obras especialmente dedicadas à educação, pelo menos uma obra, que é o Emílio. E nessa obra Rousseau tenta mostrar, a partir daquilo que ele vai narrando como sendo a vida de Emílio, aquilo que seriam os passos para a educação de um indivíduo. Uma coisa importante que nós devemos notar é que Rousseau despreza as noções de educação que se baseiem em pura acumulação de conteúdos, ou memorização de informações, ou seja, Rousseau não pensa a formação dos indivíduos como sendo baseada ou como devendo ser baseada no acúmulo de informações sobre certas formas de conhecimento e nem sobre noções que possam depois assegurar ao indivíduo uma profissão ou coisas do tipo. Isso não é aquilo que compõe a base ou a parte mais importante daquilo que seria a educação para Rousseau. Segundo Rousseau, o que nós devemos fazer com a educação é ressaltar a liberdade dos indivíduos. Nós devemos sempre trabalhar para que o indivíduo possa se desenvolver de maneira que ele possa buscar a sua própria felicidade. Portanto, há aí um viés que nós devemos ter sempre presente, que é de que Rousseau não pensa que a formação dos indivíduos ela deve ser feita de maneira a integrar o indivíduo em uma sociedade existente. Rousseau tem uma noção um tanto quanto diferente em relação a isso. Rousseau acredita que o indivíduo deve se formar, deve ter a sua educação, deve ser construído para que ele possa manter alguns traços que são naturais a ele e que vão assegurar a ele a sua autenticidade, a sua liberdade e, acima de tudo, a possibilidade de que ele possa ser bom e feliz. Essa ideia de que a educação não deve preparar o indivíduo para a sociedade, mas para a sua própria felicidade, parece ser um tanto quanto estranha, porque a gente vem falando sempre de que os indivíduos devem sempre, ou toda a ideia de educação sempre está pensada a partir de alguma noção prévia de sociedade. Bom, nós temos aí que distinguir em Rousseau aquilo que seria a sociedade concreta, real, a sociedade que realmente nós temos, e aquilo que poderia ser uma sociedade ideal, uma sociedade na qual nós poderíamos então viver da melhor forma possível e que teria uma organização mais perfeita. Não que Rousseau seja um
um utópico, um idealista, mas ele tem, na verdade, uma noção de sociedade que se diferencia bastante daquilo que é a sociedade do seu tempo, né? Essa ideia de que o indivíduo deve privilegiar, deve buscar sempre antes a sua felicidade, deve ser trabalhado para que ele possa preservar partes daquilo que são a sua natureza humana, né? Essa noção, ela vai ao encontro, sim, de uma noção de sociedade, não da existente, mas daquela que pode vir a ser construída, uma vez que os homens deixem de ter os vícios, os defeitos que a sociedade atual, né, acaba infundindo nos indivíduos. Ou seja, a noção de educação de Rousseau, ela é, de certa maneira, construída a partir daquilo que é a própria crítica que Rousseau faz, né, da noção de sociedade, principalmente do seu tempo, mas de uma noção que aparece, né, em uma obra chamada do Contrato Social. E nessa obra, Rousseau tem alguma afirmação muito interessante, né? Tem várias, na verdade, afirmações interessantes, mas algumas em relação a essa relação entre o homem e a sociedade. O que ele diz é que nós nascemos bons, né? O indivíduo humano nasce bom e é corrompido pela sociedade. Nós nascemos com virtudes, nós nascemos com alguns sentimentos que nos fazem bons, mas à medida que vamos convivendo em sociedade, nós nos tornamos indivíduos corrompidos, porque essa bondade natural vai se perdendo, uma vez que a sociedade, da forma como ela é compreendida, pensada e mesmo vivida por todos, a sociedade, ela exige de nós que nós dissimulemos, que nós possamos mentir, né, e que nós saibamos mentir, exige de nós que nós tenhamos uma ambição desmedida por vezes, que nós busquemos sempre riqueza, né? Nos coloca valores que a princípio são inclusive contrários àquilo que a natureza e a nossa bondade natural, né, nos colocariam. Enfim, a sociedade, né, para Rousseau, ela é corruptora do indivíduo. Daí a gente consegue compreender porque Rousseau diz que o indivíduo não deve ser formado para a sociedade, mas sim formado para, entre aspas, para si mesmo, ou seja, a partir daquilo que a própria natureza lhe dá como os elementos para que ele possa ser feliz e para que ele possa ser bom. Ou seja, aí a ideia de que ensinar o indivíduo a ser alguém que se conforme à sociedade significaria corrompê-lo. O melhor seria deixar, de certa maneira, que o desenvolvimento natural do indivíduo fosse se cumprindo sem que as pressões da sociedade fossem colocadas nele, né? Ou seja, ele não sentiria a necessidade, né, de a todo momento criar em si alguns vícios, né, que poderiam corrompê-lo, comprometer a sua capacidade natural, inclusive de ser feliz. Rousseau tem uma noção de sociedade que a gente poderia chamar de ideal, a gente pode chamar de um projeto de sociedade também, uma sociedade na qual esses indivíduos eles teriam lugar, na verdade, esses indivíduos eles poderiam conviver, não é, da melhor forma possível, não é? E uma vez que essa educação permitisse a eles, ou permita a eles, né, serem autênticos, terem aquilo que seria as suas virtudes naturais, né, esses indivíduos se integrariam a um corpo social, né, sem que em algum momento fossem esmagados pela sociedade, fossem desvirtuados pela sociedade. O corpo social, na verdade, seria o reflexo dessa bondade natural do indivíduo. E o que nós teríamos, então, seria um corpo social que tem como fundamento uma certa ideia de moralidade, né, que já está, que já vem, que já nasceu com o próprio indivíduo, né? Esse é um dos aspectos. O Rousseau, ele
é um autor bastante importante porque ele influencia em muitos sentidos, né, a teoria de Immanuel Kant. Kant é confessadamente um admirador de Rousseau, né, e Kant tem algumas partes de sua teoria, Immanuel Kant, né, o nosso segundo autor agora, algumas partes de sua teoria que parecem ser ou ter sido bastante marcadas, influenciadas pelas ideias de Rousseau. O que Kant coloca, por exemplo, em termos de política, em um pequeno texto chamado O que é Esclarecimento, ou O que é Iluminismo, depende da tradução, é a ideia de que, em termos políticos, o que importa aos indivíduos é que eles possam atingir aquilo que Kant chama de maioridade. Um componente importante, portanto, da nossa formação seria que nós pudéssemos sair daquilo que Kant chama menoridade para a maioridade. Notem que esse é um termo que nós usamos normalmente para designar a idade, não é? Nós dizemos que o indivíduo é menor de idade, não é? Ou está na sua menoridade, não é? Quando ele tem menos de 18 anos, e a maioridade seria pós 18 anos. Em Kant, esse não é o sentido dos termos. Os termos, na verdade, se aplicam a um conjunto de características morais e políticas, né? E até psicológicas, poderíamos colocar também. Por quê? Porque a menoridade, para Kant, é aquele momento no qual nós nos encontramos tutelados, subjugados por alguém, como, por exemplo, quando somos crianças e somos tutelados por nossos pais, né? E, a princípio, o que nós deveríamos buscar sempre, e mesmo o que a sociedade, o que nossos tutores deveriam sempre buscar para nós, seria que nós, em algum momento, atingíssemos uma condição na qual nós pudéssemos simplesmente nos libertar deste jugo do tutor, nos libertar desta relação na qual nós somos inferiores, né, e mandados, né, e obedientes ao mesmo tempo, que nós nos libertássemos e conseguíssemos então atingir um nível no qual nós pudéssemos nos colocar em pé de igualdade com aqueles indivíduos que antes cuidavam de nós, né. Ocorre, diz Kant, que muitas pessoas na sociedade, ou por vontade própria, ou por falta de estímulo daqueles que cuidavam delas antes, acabam não chegando a esse momento no qual se colocam em pé de igualdade, permanecendo sempre, portanto, naquilo que seria um tipo de menoridade, porque, ainda que não sejam mais tutelados pelos pais, são tutelados agora ou pelo governo, ou pelo patrão, ou pelo esposo, ou por algum chefe de família. Ou seja, para Kant, a ideia da formação de um indivíduo para uma sociedade política mais avançada, ela passa inevitavelmente pela necessidade de os indivíduos saírem ou abandonarem a tutela, o jugo de outras pessoas e colocarem-se em pé de igualdade, né? Por isso eu dizia, é uma condição moral, né? Porque, em última instância, quando você tem alguém que manda em você e você obedece às regras morais do outro indivíduo, é uma condição inferior àquela na qual você se coloca quando você tem a menoridade. É uma condição política, porque ao mesmo tempo você não tem igualdade, portanto não tem como aparecer em cena pública com condições iguais, porque afinal de contas você está sempre sob a tutela, sob julgo, sob o poder de outro, né? E é uma condição psicológica, claro, por que não? Porque é a condição na qual os indivíduos acabam não assumindo responsabilidades. Não assumem responsabilidades que são importantes e até fundamentais para que a própria sociedade possa existir, né? Ou seja, Kant tem um dos aspectos da sua forma, ou da forma como ele pensaria a educação, seria a ideia de que a formação ideal de um indivíduo, ela precisa sempre ter como componente, né, a ideia de que esse indivíduo deve ser aos poucos levado, né, a uma condição de maioridade, para que ele possa ter então uma atuação na cena política, né, que seja igual aos outros indivíduos, né?
Existe, obviamente, uma outra noção, né, que é a noção moral, né, que é a ideia do desenvolvimento de virtudes nos indivíduos, né, ou seja, os indivíduos deveriam desenvolver virtudes morais, né, e isso é também um tipo de aprendizado, né. E Kant tem ainda, né, algumas noções bem interessantes sobre como os indivíduos deveriam comportar-se em certas situações, e tudo isso seriam as regras de etiqueta que todos deveriam aprender. Notem que isso parece ser um tanto quanto, talvez menos importante, mas para Kant não era tão menos importante. Kant é conhecido, né, como um autor bastante, como posso dizer, talvez excêntrico, né, e ele tem algumas noções, né, que, de certa maneira, são correspondentes às partes mais abstratas de suas teorias, né? Como, por exemplo, a forma mais correta como os indivíduos deveriam se comportar, mesmo como comportar-se à mesa, como deveriam portar-se com os amigos, com os seus convidados. Enfim, Kant tem uma porção de noções de etiqueta que deveriam também ser parte de um bom currículo para que as pessoas pudessem, então, aprender como se comportar em relação à sociedade. Kant tem ainda uma teoria do conhecimento que nós passamos por alto, se não me engano, em filosofia, né? E uma teoria do conhecimento que, de certa maneira, influenciou bastante um autor que vocês certamente vão trabalhar bastante nesse curso de pedagogia, que chama Jean Piaget. O Kant imagina, né, que o conhecimento ele é sempre algo que nós podemos ter, mas ele é sempre mediado. Nós temos conhecimento do mundo, né, mas este conhecimento do mundo não é o conhecimento das coisas como elas realmente são. É um conhecimento que está de acordo com aquilo que são as nossas estruturas de pensamento, ou seja, como nós podemos entender algo. Bom, gente, essas estruturas de pensamento que nós temos, segundo Kant, elas são definidoras daquilo que nós podemos chamar do que é o fenômeno, portanto. A coisa em si está para além daquilo que nós podemos ver, porque nós só podemos ver aquilo que as nossas capacidades sensoriais nos permitem. O que o Piaget, que é um dos teóricos mais importantes da educação, o que o Piaget fez foi, a partir dessa noção de que nós temos certas estruturas de pensamento, certas estruturas de entendimento, que são condições a partir das quais nós podemos perceber o mundo e mesmo compreender o mundo, o que Piaget fez foi mostrar que existem formas, existem maneiras pelas quais, existem momentos nos quais nós temos capacidade para compreender algumas coisas, mas não temos capacidade para compreender outras. O que ele faz, portanto, é mostrar que não adianta nós ensinarmos matemática ou a demonstração de teoremas matemáticos para crianças de 5 anos de idade, porque elas não vão conseguir entender absolutamente nada, e não é porque elas sejam burras ou coisas do tipo, é porque elas realmente não têm ainda as capacidades de entendimento plenamente desenvolvidas. Então, isso é uma teoria, Piaget tem uma teoria que é fortemente baseada nessa ideia de que todo o conhecimento que nós podemos ter depende sempre daquilo que são as estruturas de entendimento que nós temos em nós, desenvolvidas no caso de Piaget, e no caso de Kant, aquilo que é, de certa maneira, a condição do nosso entendimento, que é mais fixo. Kant não tem uma teoria de desenvolvimento das nossas capacidades, Piaget tem. Piaget tem uma teoria de desenvolvimento das nossas capacidades de entendimento. Bom, a partir disso, obviamente, Kant tem uma noção de ciência de conhecimento que nós temos que seguir, e a gente já viu mais ou menos como isso funciona. O que é importante, contudo, é que nós tenhamos sempre presente a ideia de que, em Kant, o indivíduo ele deve ser formado em termos políticos e morais para que ele possa ter sempre autonomia, liberdade e possa, então, atingir a sua maioridade, a capacidade de participar ativamente e
publicamente, daquilo que seria a vida política da sua sociedade, sem em momento algum colocar-se na dependência de quem quer que seja, sem que seja tutelado em nenhum momento. Esses autores, eles são autores importantes da modernidade, e nós temos os outros dois autores que eu anunciei já no outro vídeo que nós trabalharíamos, que são o Auguste Comte e o Karl Marx, que nós já vimos também em filosofia. Esses outros dois autores, ambos do século XIX, são muito importantes porque Comte é um autor que defende uma noção positivista, ele é considerado o pai do positivismo, como vocês já sabem, já ouviram pelo menos de mim, e Marx é considerado um dos formuladores daquilo que se convencionou chamar socialismo científico, é um dos autores importantes na ideia de que nós deveríamos, ou nós inevitavelmente estamos caminhando para uma sociedade sem classes. É também um crítico do capitalismo. Eles são filósofos antagônicos, na verdade, estão em posições muito diferentes em relação às suas teorias. A gente poderia dizer, inclusive, que são polos extremos em um debate sobre conhecimento, sobre a neutralidade da ciência, sobre política e tudo isso. Vocês já devem lembrar alguma coisa da apostila que nós trabalhamos. Bom, a noção de educação em Auguste Comte, ela segue, obviamente, a noção de sociedade que ele estabeleceu. Comte defende uma sociedade estruturada a partir de classes e diz que a organização social, a melhor organização social, se faz quando nós aceitamos, quando nós compreendemos que a boa sociedade é aquela que se organiza em classes e que permite aos indivíduos que tenham mais condições de elaborar, de desempenhar, de ter uma certa função, que essas pessoas exerçam essa função e as outras se dediquem a funções diferentes que também são adequadas a suas capacidades. Faz lembrar um pouco aquilo que Platão defendia em relação à estrutura da sociedade, apesar de ter algumas diferenças. Comte não tem uma noção de que nós temos uma natureza que nos leva a sermos trabalhadores, operários, e uma natureza que nos faz políticos, por exemplo. Comte não tem essa noção, mas tem uma noção de um momento da sociedade na qual existem indivíduos que estão aptos a fazerem certas coisas e outros que não, e isso depende basicamente da nossa formação, daquilo que é a nossa educação. E o Comte defende, como ele defende uma sociedade baseada em classes, Comte defende, obviamente, uma noção de educação que possa ser o meio pelo qual essas classes possam se formar e possam continuar existindo. Daí a ideia de que todos os indivíduos nascem e devem ser colocados já em uma instituição na qual eles terão um currículo básico, no qual eles aprenderão algumas ciências básicas, pelo menos a parte mais importante delas, como matemática, astronomia, física, química, biologia, sociologia. Terão noções gerais, portanto, disso, e a partir de um certo momento, alguns indivíduos já podem ser considerados formados. A gente poderia dizer, inclusive, que a gente poderia ter aí a ideia de níveis, não é? Um ensino básico para todos e depois alguns indivíduos seguem estudando e outros indivíduos então podem já começar a dedicar-se a alguns afazeres que vão ser as funções que eles terão para o resto de suas vidas, porque à medida, segundo Comte, à medida que os indivíduos fazem repetidamente a mesma coisa, fazem sempre melhor, não é? E com isso a gente tem na sociedade um ganho, um indivíduo que faz melhor e mais rapidamente algo, obviamente que retorna para a sociedade com mais facilidade alguns produtos e algumas daquilo que nós precisamos. Ou seja, o seu trabalho é melhor utilizado, a sua força, a sua energia é melhor utilizada do que se ele tivesse que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Bom, essa noção de que os indivíduos devem aprender um currículo básico é uma noção bastante interessante porque tem a ver com conteúdos, com uma formação
científica na base, mas depois uma formação técnica para aqueles que vão trabalhar, né, como operários, né, e mesmo depois, né, Conte tem uma hierarquia, não é, de ciências e tal, e ele tem sempre a noção de que algumas ciências são ciências abstratas, mas elas têm sempre uma técnica adequada a elas, né? No caso de Conte, o que nós temos, portanto, é a ideia de que os indivíduos eles se especializam em um certo conhecimento e adquirem depois as capacidades técnicas para que eles possam colocar em prática esses conhecimentos. A ideia, portanto, é que nós temos um direcionamento dos indivíduos, eles se transformam em parte de uma engrenagem social na qual eles têm uma função específica, e a educação tem como principal função, como principal finalidade, formar o indivíduo para que ele possa exercer da melhor forma possível aquilo que é o seu papel nesta engrenagem social. Tá? Portanto, é importante que nós tenhamos engenheiros civis, é importante que nós tenhamos mestres de obra, pedreiros, carpinteiros, agricultores, e a formação desses indivíduos, né, de maneira bastante específica e bastante particularizada é muito importante para Conte, e é a maneira como nós conseguimos então garantir a sua eficiência, a sua qualidade, a sua capacidade. Tá? Notem que a ideia é quase que o ser humano, o indivíduo, nasce com um monte de capacidades e nós vamos aos poucos dirigindo as suas energias para uma atividade específica, que é a que ele vai desenvolver durante toda a sua vida. Em Marx nós temos algo que é o oposto disso. Em Marx, o que nós vamos ter é uma teoria bem diferente. Como eu disse antes, e como eu já havia dito também em filosofia, em Marx o que nós temos é a ideia de que a sociedade na qual nós podemos viver plenamente a nossa liberdade, a nossa felicidade, é uma sociedade sem classes. Automaticamente nós não temos mais a ideia de que existem indivíduos que estão em certos lugares e não podem, né, em momento algum, trocar de lugar com os outros. Em Marx o que nós temos é a ideia de uma igualdade entre os indivíduos, na qual não existem indivíduos que façam uma certa coisa e apenas aquela coisa, né? É interessante, para que nós possamos compreender algumas noções de educação em Marx, né, que nós nos voltemos para alguns textos importantes dele, e são textos de juventude, né? Os textos de juventude são muito interessantes, né? Principalmente aqueles que são chamados manuscritos econômico-filosóficos, né? São textos que não foram publicados ainda em vida, né? Marx faleceu e eles não haviam sido publicados, foram depois achados em cadernos, né, e foram então organizados e publicados. Também em algumas outras obras a gente vai encontrar várias menções à educação, mas nessa obra nós temos aí já uma certa noção bem estruturada daquilo que Marx pensa sobre o homem e como nós nos desenvolvemos. Na ideologia alemã também nós temos outros aspectos interessantes, né? Se vocês quiserem, podem e devem, né, consultar, dar uma olhada nesses textos, são muito importantes. Bom, Marx ele tem uma estrutura básica para pensar a educação, que é a seguinte. Primeiro, né, nós precisamos integrar aquilo que seria a parte teórica e a parte prática da nossa vida. Uma das principais críticas que Marx faz, né, nos manuscritos econômico-filosóficos, mas também na ideologia alemã, né, é a crítica à divisão do trabalho, né? Segundo Marx, nós temos uma evolução, nós vamos progredindo ao longo da nossa história, né, e esse progresso é um progresso que é muito marcado pela divisão do trabalho, né? Ou seja, diz Marx, nós, nos primeiros momentos da nossa existência, nós tínhamos uma forma de atividade que era múltipla. Nós éramos, como ele vai dizer, multilaterais, ou seja, nós fazíamos diversas coisas, cuidávamos de diversas coisas e nos ocupávamos de diversas coisas. Nós tínhamos que cuidar da nossa existência como um todo, cozinhando, caçando, construindo nossas casas, nos dedicando a tomar decisões sobre o que exatamente fazer, quando guerrear, quando não guerrear, ou seja, toda a nossa vida, de certa maneira, estava sempre nas nossas mãos
mas é óbvio, nós respondíamos sempre a necessidades mais básicas que nós tínhamos e, obviamente, estávamos o tempo todo comprometidos com a nossa existência, nos primórdios da nossa existência. Diz Marx, à medida que a sociedade ou a história vai acontecendo, o que nós temos é que os indivíduos vão dividindo os seus afazeres, não é? Marx tem uma longa descrição sobre os modos de produção que nós tivemos, e modos de produção em Marx são iguais à sociedade, os tipos de sociedade que nós fomos tendo ao longo da nossa história, né? E ele vai dizendo, bom, no início a divisão do trabalho começa com o homem que escraviza, a palavra que ele usa, né? Escraviza a mulher e os filhos, ou seja, vai aos poucos transferindo alguns afazeres a mulher e filhos, não é? Depois, então, os servos que se agregam à família vão tendo outras atividades, não é? E aos poucos vai se constituindo, então, uma divisão de trabalho lá na família já. E é óbvio, isso vai aos poucos, não é? Entrando nas relações sociais que os indivíduos vão desenvolvendo e até chegar à estrutura de classes, não é? E até chegar não só à estrutura de classes, mas ao modo de produção industrial, no qual nós temos então indivíduos que vão aos poucos perdendo completamente a capacidade de fazerem outra coisa que não é aquilo que é específico da sua função, da sua profissão. Aprendem a fazer uma certa coisa e só fazem aquilo. Mais do que isso, Marx faz uma crítica bastante grande à forma como essa divisão vai sendo elaborada. O que diz Marx é que aos poucos, né, o homem vai criando máquinas, vai criando forças produtivas, né, indústrias, né, para poder cada vez mais obter, né, a produção de bens e que são também destinados a enriquecer algumas classes dominantes, que são os donos das forças produtivas, né? E aos poucos o que vai acontecendo é que as máquinas criadas pelo homem, de certa maneira, impõem ao homem uma forma de adequar-se a elas, né? Ou seja, nós aos poucos criamos máquinas e em algum momento nós precisamos de alguém que as opere, que se integre às máquinas. O que Marx vai mostrando é que em algum momento nós nos transformamos como que peças de máquinas, peças com músculos, mas que se integram a um certo sistema já composto. Nós somos peças que se integram àquele músculo, aquele sistema mecânico e agimos dentro desse sistema mecânico. Um bom exemplo disso, ou uma imagem interessante disso, é o que nós podemos ver no filme que fez Chaplin, né, chamado Tempos Modernos, né, onde ele foi genial na forma como ele mostra aquilo que seria a crítica uma das críticas mais importantes de Marx, que é essa ideia de que o homem, ele deixa de ser o condutor da sua vida e da sua atividade para transformar-se em uma peça na qual uma máquina determina qual é a necessidade do seu papel, da atividade dele. Ou seja, o homem, ele deixa de ter pleno domínio sobre o seu trabalho, a sua atividade, e passa a ser apenas peça, passa a ser apenas alguém que precisa amoldar-se a um sistema de produção construído. Nesse filme Tempos Modernos, o que nós temos em uma certa cena é quando Chaplin está em uma linha de produção, e está apertando parafusos, né? Tem duas chaves grandes na mão e ele fica apertando parafusos, né? E em um certo momento ele vai ao banheiro, se não me engano, e ele para de apertar os parafusos, mas os seus braços continuam fazendo o mesmo movimento, né? E ele não consegue parar de fazer o mesmo movimento, né? É uma cena bastante engraçada essa, né? E nessa cena o que nós vamos ver é o que Chaplin tenta mostrar em imagens, é aquilo que é a crítica de Marx. Nós aos poucos, na medida em que vamos nos especializando e fazendo apenas uma atividade 8, 10 horas por dia, nós moldamos inclusive o nosso corpo para que ele possa ser capaz de desenvolver essa atividade, né? Nós
e isso é muito comum, se a gente pega alguém que trabalha em uma certa atividade, nós vamos ver que o corpo desse indivíduo muda de acordo com a atividade que ele deve exercer. Né? E existem certos indivíduos que não têm aptidão física para fazer certas coisas, então não podem, devem se integrar a outros tipos de atividades, ou seja, há uma determinação daquilo que é inclusive a necessidade física de nós fazermos, para nós fazermos algo. Né? E nesse filme do Chaplin que nós temos é a imagem perfeita daquilo que é o homem sendo determinado, sendo construído, constituído e formatado de acordo com a necessidade da máquina, da linha de produção na qual ele se integra. O filme é muito engraçado no momento em que o Chaplin para de fazer certas coisas, né, se desconcentra e para de operar a máquina da forma devida, né, porque é muito rápida a máquina e para de operar da forma devida. E aí todo o sistema começa a ter problemas, porque as coisas não funcionam mais. Quando um não faz a sua parte, todo o sistema para. Ou seja, é a ideia mesmo de que ele não tem a menor capacidade de controlar aquilo que ele está fazendo, porque quem controla inclusive a velocidade da máquina, dos parafusos que ele vai apertando, é um outro indivíduo, não é ele mesmo. Né? Ou seja, ele está definitivamente a serviço da máquina. Né? Por que isso é importante? Por que é fundamental que nós compreendamos isso? Porque vejam, se nós temos no primeiro momento um indivíduo que é multilateral, ou seja, faz tudo aquilo que é típico da sua existência e é ao mesmo tempo detentor dos produtos do seu trabalho, eu faço a minha roupa e eu visto a minha roupa, eu faço o meu sapato e visto o meu sapato, eu faço minha casa onde eu vou morar, enfim, essa é uma forma de se pensar o indivíduo como aquele que detém o produto do seu trabalho, né? Mas é óbvio, pressionado ainda por tudo aquilo que é a necessidade da natureza e sem poder dedicar-se a muitas outras coisas que não as próprias necessidades. À medida que a história vai evoluindo, esse indivíduo ele vai não só deixando de fazer todas essas coisas, mas ele vai se especializando em uma delas, né? Em só construir casas, e depois em só construir uma parte da casa, porque ele só entende de levantar tijolos em uma parede, nós não sabe fazer acabamentos, por exemplo. Né? Ele vai se especializando, mas mais do que isso, ele perde também a posse daquilo que ele produz, porque quando o indivíduo vai produzindo, tudo aquilo que ele produz não é seu, é de alguém mais. Né? Ou seja, segundo Marx, o indivíduo vai se alienando de si mesmo, vai se alienando do seu trabalho, porque para Marx, o que nos diferencia dos animais é a nossa capacidade de transformar o meio no qual nós vivemos. Bom, e a capacidade de transformar o meio no qual nós vivemos, é óbvio, é o que ele chama de trabalho. Ou seja, a essência do homem é o trabalho. Quando nós não somos mais, não podemos mais ter propriedade sobre aquilo que nós produzimos, e quando nós não dirigimos mais a nossa atividade de trabalho, automaticamente nós nos alienamos de nós mesmos, né? E nos tornamos então apenas um músculo, uma peça de uma engrenagem, ou uma engrenagem em um sistema produtivo. Bom, o que o Marx tenta apontar como sendo a necessidade para que nós possamos sair desta forma de existência e passar a ter uma existência na qual nós sejamos novamente senhores da nossa energia, senhores do nosso trabalho, na qual nós sejamos senhores dos produtos que produzimos. Obviamente, nós temos que ter uma reforma social, nós temos que ter, né, um momento no qual os indivíduos, a sociedade como um todo, toma as forças produtivas, né, e passa a controlá-las. Né? Então, nesse caso, o que é produzido não é de um indivíduo, do burguês ou do dono de uma indústria, por exemplo, mas é de todos aqueles que tomaram parte na linha de produção. Né? E mais do que isso, é importante que os indivíduos compreendam o funcionamento das máquinas, compreendam como as coisas são construídas, para que eles não sejam mais vítimas do fetiche da mercadoria, que é como é que ela acontece. Bom, os indivíduos, quando produzem um tênis, por exemplo, isso é uma coisa muito emblemática, inclusive, os indivíduos produzem por vezes partes, né? Um produz a sola, o outro produz a palmilha, o outro produz o cadarço, o outro produz só
um cortezinho e tal, e aí uma outra pessoa vai lá e costura, e quando chega no mercado, o indivíduo que ajudou a produzir vai lá e fica admirando o calçado, mesmo que ele tenha tomado parte na produção, mas ele não reconhece aquilo como produto do seu trabalho. Ele reconhece uma partezinha apenas, mas o conjunto como um todo, de certa maneira, o seduz, e ele, é óbvio, pagaria qualquer preço para poder ter aquele calçado que ele passa a admirar. Para que nós possamos evitar que isso aconteça, diz Marx, nós temos que ter uma noção de como as coisas são produzidas, nós precisamos conhecer as formas de produção das coisas e precisamos, portanto, além de tomar as forças produtivas para que nós possamos apropriar-nos novamente dos produtos do nosso trabalho, com isso retomando, não tendo mais a alienação daquilo que é a nossa essência, nós precisamos também ter conhecimento, condição de saber como as coisas vêm a ser o que são. E esse é o conhecimento técnico, o conhecimento que nós precisamos inevitavelmente ter. Mas notem, esse conhecimento técnico não é só de uma ou outra coisa. Marx imagina que a melhor educação é aquela que é feita com a integração, né, de uma parte teórica e uma parte prática. Por quê? Porque Marx aponta também que a divisão do trabalho se tornou tão completa e tão exacerbada justamente quando a parte da teoria e da prática se tornaram partes diferentes. Então, existem indivíduos que fazem teoria e outros que fazem a parte prática. O que ele diz é, nós temos que integrar novamente a teoria e a prática, ou seja, a melhor forma de ensinar é ensinar e fazer com que o indivíduo que esteja aprendendo trabalhe. Há uma integração em Marx entre ensino e trabalho. Mas o trabalho que ele está colocando agora, não, obviamente, não é um trabalho exploratório, mas um trabalho pedagógico, ou seja, um trabalho para que nós possamos aprender a como as coisas funcionam, como as coisas são feitas em nossos modos de produção, né? É importante que nós saibamos como um carro é feito, como nossas roupas são feitas, como, enfim, aquilo que um computador, né, como aquilo que está à nossa volta é construído, para que nós possamos, né, ter novamente domínio sobre as coisas e possamos assim, notem bem, não mais sermos pressionados pela pura necessidade, como era a ideia do homem multilateral lá no começo, nem sermos colocados apenas como indivíduos ou peças de uma engrenagem, o que seria pensado, o conceito geralmente usado é a ideia de um homem unilateral, ou seja, que tem apenas uma direção, né? É um homem que tem apenas uma forma de existência, uma forma de ação, uma forma de existir no mundo, porque ele trabalha 8, 10, 12 horas por dia, chega em casa e dorme, e volta no outro dia para fazer a mesma coisa, e passa a vida fazendo isso, né? Nós precisamos sair disso para que nós possamos chegar a uma ideia de um homem unilateral. O-N-I, unilateral. Ou seja, um homem que possa compreender, que possa dominar as formas de existência e de produção que nós podemos ter. E nesse sentido, o que esse indivíduo faz é poder operar aquilo que são as forças produtivas que podem produzir os bens dos quais ele necessita. Qual é a diferença do unilateral para o multilateral? Uma diferença básica é, quando nós temos no final desse processo, desse progresso histórico, no final dele o que nós temos é a ideia de que esse indivíduo, ele não é mais pressionado pelas suas necessidades apenas. Ele pode trabalhar e produzir a partir da sua liberdade. Por quê? Porque no final deste progresso histórico o que nós temos é um indivíduo que se apropriou da natureza. É um indivíduo que já não tem mais a necessidade de passar o dia inteiro pensando na sua subsistência, em como comer, o que vai ter para o almoço ou para o jantar. Ele já tem domínio sobre a natureza e, portanto, pode desenvolver as suas atividades com liberdade, né? Notem, portanto, que a noção de educação, para Marx, a educação que seria a educação mais interessante e aquela que é, de certa maneira, transformadora também, ela depende, obviamente, de uma reforma social,
né? Mas ela está colocada dentro, né, de uma noção de sociedade na qual os indivíduos são também livres. A ideia de uma integração entre teoria e prática, a integração entre o ensinar e o trabalhar, o pensar e agir, né? Essa integração, ela daria aos indivíduos a capacidade de poderem comportar-se na sociedade com plena liberdade e com a capacidade de não se deixarem seduzir pelos produtos que são produzidos por sua própria mão ou pela mão de outros, porque ele sabe exatamente qual é o processo pelo qual esses produtos são trazidos ao mundo, né? Bom, acho que já é o bastante, né? Vocês nós tivemos aí alguns vídeos sobre alguns autores, né? Trabalhamos algumas noções de educação, né? Claro, en passant, nós temos que ser um pouco mais ágeis aqui, não podemos nos deter em tantos detalhes, né? Mas eu espero que vocês tenham tido a capacidade e tenham tido também, né, o conhecimento necessário para que vocês possam depois, nas outras disciplinas da pedagogia, né, pensar a partir da filosofia algumas coisas, né, sobre educação, agora mais centrados no curso de vocês ou mesmo em autores, né, que virão depois. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado das aulas. Se não gostaram, podem ir até o Moodle e dizer, né? Se tiverem dúvidas também, por favor, não hesitem em mandar, né, suas mensagens e perguntar, tanto para mim quanto para as tutoras, tá? Ou tutores. Então, espero que vocês se deem bem também na avaliação, né? E para qualquer dúvida eu estarei disponível, ok? Bom, é isso. Foi um prazer poder gravar mais esse vídeo e ter contato com vocês. Eu espero através depois da plataforma, né? É isso. Até mais e bom curso para vocês daqui para frente.